Boa noite, igreja. A graça e a paz. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma EBM, Escola Bíblica Mapa. E hoje nós vamos falar sobre o valor da generosidade. E eu quero convidar o pastor Kleber para dar início ao culto de hoje. Boa noite a todos, a graça e a paz. Quero convidar a todos a abrir suas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou ler mais uma vez. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. Vamos, então, orar, vamos falar com Deus para que Deus venha estar conduzindo a aula de hoje para a glória dele. Amém? Pai, nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos estarmos reunidos mais uma vez no teu santo nome, para assim aprender da tua palavra. Deus, todos que estão conectados conosco, Senhor, assim, Deus, eu peço que o Senhor esteja também abrindo entendimento de todos. Usa a tua serva, Senhor, na ministração da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha dar de encontro aos nossos corações, trazendo fortalecimento, Senhor, quebrantamento, abrindo, Senhor, a visão espiritual no nome de Jesus. Deus, daquilo, ó Deus, que queira impedir, Senhor, que nós vamos aprender da tua palavra, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, toma, Senhor, esse lugar, esteja na frente, ó Deus, de todas as coisas. É o que nós te pedimos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da lição de número 10, cujo tema é o valor da generosidade. E eu já quero começar então fazendo aí uma pergunta para vocês que estão participando comigo. Você se considera uma pessoa generosa? Eu acho que não, pastora. Não? Não. Amém. A sinceridade é tudo, irmão Júlio. E você, irmã André? Eu acho que sou. Você acha que é? Eu tenho prazer em ajudar os outros, não para fazer gracinha, mas ao ver a necessidade de alguém, ao ver que alguém precisa, eu sinto prazer. Faz mais bem para mim do que talvez para outra pessoa. Eu gosto de poder colaborar com alguém, para o bem de alguém. Amém. E você, pastor, se considera uma pessoa generosa? Eu creio assim que é um exercício contínuo. Eu tenho que assim me doar mais, crescer mais nisso. Tenho assim feito, né? Mas é algo assim que tem que ter um avanço, um crescimento. Amém. Eu também. Hoje eu posso dizer que eu aprendi a exercer a generosidade. E como o pastor mesmo disse, é um exercício diário. Nós temos que estar sempre nos policiando. E para a gente entender, então, o que é generosidade, eu busquei o significado dessa palavra. E generosidade significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. É diferente, né, do que a gente dá aquilo que a gente tem. Na verdade, é o sacrificar, é fazer aquilo que não está na nossa disposição, né, e além daquilo que nós imaginamos. É o se doar de verdade, é o sacrificar, é o exercer a generosidade. É abrir mão de uma coisa para si e em prol de um outro. Como a Andréia disse, não para fazer gracinha, nem para se mostrar, mas por um objetivo muito maior, que a gente vai aprender como que a gente consegue praticar
a generosidade na lição de hoje. Então, o texto áureo da aula de hoje é: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Em outra versão, o generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Então, está lá em Provérbios 11, 25. E agora eu quero fazer mais uma pergunta para você, antes de dar início à leitura da nossa revista. A Bíblia, ela tem diversos personagens generosos como exemplo para nossas vidas. Você consegue se lembrar de algum? Se você se lembrar, pode ativar seu microfone e dar aí a sua opinião. Não tenha medo de errar. Lembrando que hoje nós estamos aqui todos para aprender, amém? Se lembra de algum, pastor? Se vocês não se lembrarem, eu vou compartilhar aqueles que eu me lembro, ok? Deu uma fugida aqui. Deu uma fugida? Não tem problema. Irmã André, irmã Júlio também deu uma fugida aí, eu ajudo vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês aquele que eu me recordo, tá? Hoje, quando eu estava fazendo o estudo dessa lição, o Senhor me trouxe à memória... Um exemplo? O Senhor me trouxe à memória dois personagens. Davi. E o que ele doou? Ele doou... Tem um texto muito interessante que ele disse assim que tudo que ele tinha era de Deus. Então Davi ele não se prendia às coisas, né, ouro, prata, essas coisas que era da época. Ele doava assim com o coração inteiro, com amor, com generosidade. É verdade, está lá no livro de 2 Crônicas, se não me engano. Me recordei agora desse texto. Bem lembrado, pastor. Agora, os exemplos que o Senhor me trouxe à memória são diferentes do pastor. Boaz. Não sei se vocês lembram que quando a Ruth e a Noemi retornou à terra delas, sem, né, a companhia dos esposos, já que eles tinham morrido na terra de Moabe, Boaz deixava cair algumas espigas pelo caminho, para que Ruth pegasse, se alimentasse e também levasse a provisão para sua sogra Noemi. Então, é um grande exemplo aí de generosidade. E outro exemplo de generosidade foi o exemplo de José, conhecido como Barnabé, lá no livro de Atos, capítulo 4, onde fala que ele vendeu a sua propriedade e colocou ali o dinheiro aos pés dos apóstolos. E essa atitude de Barnabé foi copiada, tentou, né, ser copiada por Ananias e Safira, que na verdade fez totalmente ao contrário. Porque eles viram que Barnabé fez isso, até acharam assim um gesto bonito, tentaram fazer igual, só que quando o dinheiro estava na mão, o que eles fizeram? Eles retiveram ali uma parte. Então, é mais um exemplo aqui que generosidade não se copia, né? Ela tem que nascer do nosso coração para que realmente ela venha surtir algum efeito. Eu creio que, de posse aí desses exemplos, vai ficar mais fácil a compreensão da aula de hoje. Então, vamos lá. O texto bíblico ao qual essa lição está baseada é lá em 2 Coríntios. Na verdade, esse capítulo 8 e capítulo 9, a gente pode ler e reler, né, em casa, que ele vai estar abordando bastante sobre esse assunto de generosidade. Então, eu vou estar compartilhando aí com os irmãos me acompanhem em nome de Jesus. 2 Coríntios 8, do 1 ao 6. E o pastor vai ler 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Ok, pastor? Ok. Então, vamos lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, ou seja, eles deram além do que eles podiam,
continuando aí o texto, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. O que esse texto, irmãos, está querendo dizer aqui? Paulo está trazendo aqui à memória a oferta que a igreja da Macedônia levantou, né, para o sustento dos santos, o sustento daqueles que eram missionários, apóstolos do Senhor Jesus. E fala que da pobreza deles, eles tiraram abundante gozo. E eles rogavam, eles pediam para poder contribuir, participar dessa graça. Para eles era um privilégio ofertar, né, na obra do Senhor. Então, aqui é um grande exemplo para nós. E o último versículo aí que nós lemos, Paulo exorta a Tito. Para quê? Para que isso continue, né? Não seja algo passageiro, temporal, mas que seja algo constante. Então, agora eu convido o pastor a ler 2 Coríntios 9, 6 ao 8. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém. Quer fazer um comentário, pastor, sobre esse versículo que você leu? Um versículo assim, esse versículo 6 ao 8, são versículos assim, bem costumeiros, dentro assim dos tempos, quando tem a parte ali, né, das contribuições, né, que é dízimo e oferta. Mas o interessante, que o apóstolo Paulo, quando ele está se tratando sobre contribuição, começa lá no 2 Coríntios, capítulo 8. Então, capítulo 8, capítulo 9, Paulo está tratando sobre isso, sobre a generosidade, sobre a contribuição. E o interessante é que aqui o versículo está falando que Deus, ele ama o que dá com alegria. Então, não é só questão de dar, de se doar, mas tem que se fazer isso com amor, com alegria. E eu também me lembrei, pastor, do versículo que está lá em Provérbios 11, 24, que diz assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que devia dar e cai na pobreza. Então, é bem interessante esse versículo também. E uma vez que a gente faz a prova dessa generosidade, a gente vê que de fato é uma realidade. Amém? Então, vamos dar sequência aí na nossa aula. Palavra introdutória. Como já vimos, todas as virtudes do caráter estão interligadas e se retroalimentam. Sem a generosidade, o homem se torna frio, insensível e dominado pelo egoísmo. Podemos afirmar que é impossível amar sem ser liberal para doar. Deus é amor, por isso quem o serve aprende a amar sendo generoso. E o amor é a maior prova de generosidade. Principalmente eu vejo o amor dos pais para com o filho, né? É um amor desinteressado, é um amor, eu diria que sobrenatural. É um amor muito generoso.
Porque qual pai, né, conforme diz o versículo da Bíblia, que o filho pedindo um pedaço de pão vai lhe dar um pedaço de pedra? Se os pais quer terreno, faz o melhor para o filho, quem dirá então Deus, né? E por isso que tem o versículo que diz que Deus é amor. E ele é tão amoroso que para que a nossa aliança fosse reestabelecida, ele entregou o seu filho, né, unigênito, seu único filho, por amor a nós. Então, Deus aí é o maior exemplo de generosidade, é o exemplo ao qual nós devemos seguir. Então, o tópico 1 diz assim: a generosidade das igrejas da Macedônia, que é esse texto base que a gente acabou de ler agora. Para Paulo, a coleta para os santos, ou seja, o recolhimento das ofertas para ajudar os missionários de Jerusalém, era uma matéria de grande importância, levando-se em conta o espaço dedicado a essa questão no Novo Testamento. Como o pastor acabou de falar, Paulo aborda sobre as ofertas no capítulo 8 inteiro e no capítulo 9 também. Se você quer entender um pouquinho mais a esse respeito, é só anotar aí e depois fazer a leitura desses capítulos. Então, no 1.1, vai falar aí os sentimentos de liberalidade. Para a gente entender esses sentimentos, primeiro a gente tem que saber o que é liberalidade. Liberalidade é qualidade ou condição de quem é liberal, ou seja, de quem é generoso. É disposição daquele que em seus atos ou em suas intenções dá o que não tem obrigação de dar e sem esperanças de receber nada em troca. Então, é exatamente aquilo que a irmã Andréia falou no início da aula, né? É o entregar algo para alguém sem esperar recompensa e sem ter um motivo aparente. Isso é liberalidade, isso é generosidade. Então, ainda dentro desse tópico 1, nós vamos falar aí sobre ajudando com o pouco que possuíam e as igrejas ricas em generosidade. Nós vamos ler aí a página 53, desculpa, da nossa apostila. Amém? Então, vamos lá. 1.1. Sentimento de liberalidade. Ajudando com o pouco que possuía. Eu vou iniciar aí a leitura e depois o pastor vai revezando aí comigo. Então, sentimento de liberalidade, sentimento de generosidade. As igrejas gentílicas, gentílicas, pastor, explica aí para os irmãos o que significa, para ficar mais clara a compreensão. Era um povo que não era judeu, né? Isso. Que não... Nós, né? Nós, gentios. Isso mesmo. Então, vamos lá. As igrejas gentílicas, movidas por um profundo sentimento de generosidade, decidiram contribuir com o que fosse possível para aliviar um pouco o sofrimento dos irmãos que faziam parte da Igreja-mãe em Jerusalém. Lembrando também que o livro de Atos dos Apóstolos vai contar a história do início da igreja, onde essa oferta era de grande importância na abertura dos templos. Dentre as igrejas que ofertaram, as igrejas da Macedônia mereceram, do apóstolo Paulo, um destaque especial, registrado em sua segunda carta aos Coríntios. Por que aquela oferta impressionou tanto o apóstolo? Então, nós vamos descobrir por que ele ficou tão impressionado ao ponto de registrar aquela oferta nas Escrituras. As igrejas da Macedônia tinham poucos recursos financeiros. Pastor, lê lá para nós 2 Coríntios 8, versículo 2 e 3. Você que está com a sua Bíblia aí em mãos, acompanhe também a leitura. É de suma importância você estar com ela em mãos, para você aprender a manusear, para poder participar.
para ler junto e fazer aí as suas anotações. Então, vamos ler lá, 2 Coríntios 8, versículo 2 e versículo 3, para a gente entender um pouquinho essa história. Pode começar, pastor. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu me testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ou seja, meus irmãos, eles deram o que podiam e também acima daquilo que podiam. Lembrando que o pastor iniciou aí falando que da sua pobreza. Então, não há ninguém que seja tão pobre ao ponto que não tenha nada para doar. Amém? Então, continuando aí na revistinha. Os romanos haviam levado as riquezas da Macedônia, apossando-se do ouro e da prata que havia nas minas, impondo pesados impostos sobre os produtos e indústrias. E apesar da prova pela qual passava, essa igreja ofertou de forma extraordinária para a igreja de Jerusalém. Então, agora nós vamos... Pode falar, pastor. Se esse povo aqui da Macedônia olhasse para o âmbito natural, eles não iriam ajudar em ofertas. Porque, como a senhora aqui leu, os romanos haviam levado as riquezas da Macedônia, porque o Império Romano ele dominava naquela época, né? Então, muitas regiões estavam sobre o domínio do Império Romano. Então está dizendo assim, os romanos haviam levado as riquezas da Macedônia, apossando-se do ouro e da prata que haviam nas minas, impondo pesados impostos. Além disso, impunha pesados impostos sobre os produtos e as indústrias. Aí diz assim, apesar da prova pela qual passava, essa igreja ofertou de forma extraordinária para a igreja de Jerusalém. É por isso que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 3, né? Em 2 Coríntios 8, 3. Porque eles testemunham eu, ou seja, o próprio Paulo foi testemunha, que na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O que mandou ali foi a generosidade, né? O coração deles, que estavam na obra do Senhor. Igrejas ricas em generosidade. De acordo com os padrões cristãos, a generosidade não se mede pela abundância de dons, se mede pela quantidade dada em confronto aos recursos possuídos. É isso que o pastor falou. Não é algo ordinário que está ao nosso alcance, mas é algo extraordinário. Como também o espírito voluntário com que essas dádivas foram feitas. Também o pastor leu lá em 2 Coríntios 8:2. Desconformidade com esses padrões, os crentes macedônicos contribuíram com extrema liberalidade, com extrema generosidade, a ponto de o apóstolo considerar as contribuições como um sacrifício, em que eles se deram a si mesmos. Por isso, Paulo afirmou que Deus ama quem dá com alegria. Então, meus amados, nada que é registrado nas Escrituras Sagradas é por acaso. Tudo tem um fundamento. Quando Paulo fala aqui que eles davam com alegria, é porque ele era testemunho que realmente havia alegria no dar, no contribuir. Então, isso serve para quê? De testemunho para nossas vidas. Então, agora nós vamos aí para o tópico de número 2. Antes de iniciar o tópico de número 2, ficou alguma dúvida no tópico de número 1? Que falou sobre a generosidade das igrejas da Macedônia?
Alguém ficou com alguma dúvida aí? Eu estou aqui disposta a esclarecer para os irmãos. Senão, a gente já vai partir aí para o tópico de número 2. O pastor quer fazer alguma observação antes da gente estar passando para o próximo tópico? Não, eu creio que ficou bem explicado. Amém. Então, vamos lá. O tópico de número 2 tem o seguinte título: o que deve motivar a nossa contribuição? Sem você ler aí a tela, você conseguiria me dar algum exemplo de motivação para contribuir? Eu vou até tirar essa tela aqui, vou voltar na tela anterior. O que pode motivar o cristão, o ser humano a ser generoso, a contribuir com o próximo ou com a obra do Senhor? Alguém arrisca aí no palpite? Pastora, eu acho que primeiramente é amor a Cristo, né? Amar o seu próximo, você querer que a palavra dele não pare, né? Que ela dê continuidade, que mais pessoas tenham um encontro com Cristo, que mais pessoas possam sentir daquele prazer, daquela alegria, daquela paz que você sente em Cristo. Então, não querer que a obra dele pare, né? Então, eu acho que impulsiona. Eu estou falando por mim, então eu acho que falei por mim. É isso. André. Muito bom, irmã André. Alguém mais quer compartilhar aí de algum motivo que te leva a ser generoso com a obra do Senhor ou para com o seu próximo? Pode falar, irmã. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Pela fé que a gente contribui. A fé, né? Exatamente. É saber quem é o Todo-Poderoso. E que Ele tudo pode. Muito bem. Excelente exemplo. Eu me lembrei mais uma vez aqui do exemplo que o pastor deu no início da aula de Davi, onde ele reconhece que tudo pertence ao Senhor, que só está nas nossas mãos para que nós pudéssemos, né, administrar. E aí ele fala: quem sou eu e quem é você, para que de nós pudéssemos fazer alguma coisa. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós não somos generosos. Então, é a graça, como diz a irmã Andréia, é a fé, como diz a irmã Maíla, de saber quem que é o nosso Deus, que Ele é provedor, que Ele é galardoador, que Ele recompensa abundantemente as nossas ações. É seguir o exemplo do nosso Deus, que entregou o seu único filho por amor a nós. É ter seriedade naquilo que nós fazemos. Todos esses exemplos que foram mencionados aqui servem aí para nos motivar, para nos impulsionar a contribuir não só na obra do Senhor, mas também para amparar o necessitado. Então, dando continuidade aí, aquele que não é liberal, aquele que não é generoso com o que tem, simplesmente engana a si mesmo quando pensa que seria generoso, ou seja, liberal, se tivesse mais. Disse William S. Plumer. Irmãos, muitos que a gente conversa nos dias de hoje falam assim: mas eu ganho tão pouco, como que eu vou contribuir para a obra do Senhor? Ou como que eu vou abençoar o necessitado? Como que eu vou compartilhar o mantimento? Vai me faltar. Então, esse William Plumer diz assim que se engana aquele que fala que, ou pensa, né, que quando ele tiver mais, ele vai ser generoso. Se no pouco, como diz a palavra, aquele que não contribui no pouco, também, que não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. É aí que entra o exercício da nossa fé. Amém? Então, vamos lá. Dentro desse tópico 2, nós vamos falar sobre dominados pela alegria, a graça, que é o favor imerecido de Deus, o elevado exemplo da oferta de Cristo,
a seriedade na administração dos bens e a colheita será certa. Que o nosso Deus, ele é galardoador, ele nos recompensa. Então, vamos para a nossa revistinha aí, a página de número 54. Pastor, o senhor pode ler Dominados pela Alegria, por favor? Sim. Dominados pela Alegria, 2.1, né? Página 54. A alegria dominava o coração dos cristãos. Foi por isso que Paulo disse: cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Segundo o comentarista Charles Chaplin, essa alegria é a tradução do termo grego hilaros, satisfeito. Eu creio que nesse tópico aí ele já foi bem esmiuçado. Mas se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para esclarecer. Se não, o pastor pode continuar com a leitura, por favor. Então vamos lá. 2.2. Graça, favor e merecido de Deus. 8 vezes aparece a palavra graça nos capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Graça é favor e merecido. O que aprendemos com esse texto das Escrituras Sagradas é que essa liberalidade da graça divina deveria provocar uma liberalidade correspondente da parte daqueles que foram privilegiados por ela. Pode continuar, pastor. 2.3. O elevado exemplo da oferta de Cristo. O apóstolo Paulo apelou para o mais elevado exemplo possível. 2 Coríntios 8:9. Paulo mostra... Só um minuto, esse daí foi o versículo que o pastor leu, né? Então, pode dar continuidade. O apóstolo Paulo apelou para o mais elevado exemplo possível. 2 Coríntios 2:9. Paulo mostra a origem da oferta, a graça, a sua qualidade, doação da riqueza infinita. João 17:5, Filipenses 2:8. Eu vou ler, então, Filipenses 2:8. Amém? Filipenses 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode continuar, pastor. Eu vou pedir para o Peter abrir lá em Romanos 8:17, por favor. Pode ler, pastor, pode continuar. Pastor, foi Filipenses 2:8? Filipenses 2... Ah, não, eu li Efésios, desculpa. Pode ler, pastor Filipe? Filipenses 2:8 está assim, ó. Eu li errado, desculpa, irmão. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso mesmo. Agora pode dar continuidade, que depois o João Peter vai ler o Romanos. A sua motivação, amor e humanidade. João 3,16. O seu fim, a troca da pobreza pela riqueza espiritual. Romanos 8:17. Amém? Ó, então, Sim, pode continuar, irmão. amém. 8:17. Esse vós, nós, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo.
se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. É isso? É isso mesmo. Aí mostra a parte que Deus recompensa. Se com ele nós padecemos, com ele nós também seremos glorificados. Continua então para nós, pastor, seriedade na administração dos bens. Vamos lá, mano. A seriedade com que se lida com os recursos financeiros da igreja é de grande importância. A maneira como lida, administra o dinheiro da igreja motiva ou desmotiva as pessoas a contribuírem. É necessário que as pessoas que administram o dinheiro do povo de Deus sejam homens cujo caráter inspire confiança. Muito bem. Aqueles que fazem a administração dos recursos da igreja têm que fazer de forma explícita. O que seria isso? Prestação de contas. Então, a igreja que não tem... Pode falar, pastor. De uma forma transparente. De uma forma transparente. A igreja que não tem um corpo administrativo, onde ninguém sabe quanto entra, o que paga, isso levanta desconfiança daqueles que contribuem. Então, se contribui, é direito saber o que está sendo feito, se está sendo feito bom uso, uma boa administração desses recursos. E quando os recursos são voltados para a igreja, as pessoas vêm, né, na manutenção, no acolhimento daqueles que estão necessitados, na boa reputação. Como diz a própria palavra do Senhor, nós devemos ser irrepreensíveis. E quando existe uma má administração, tudo que há de encoberto, uma hora é trazido à tona, é revelado. Então, que o Senhor continue nos ajudando nessa empreitada, levantando homens e mulheres tementes ao Senhor em primeiro lugar, irrepreensíveis, de caráter, de bom caráter, que inspirem confiança. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos presenteado. Pode ler aí, pastor, a colheita será certa, por favor. Mas algum dos irmãos tem alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa que aprendeu ou não sabia? Eu posso falar, pastor? Amém. Eu queria falar, esse item aqui é muito importante, é pela administração da igreja, porque uma igreja mal administrada, infelizmente, pode ir à ruína mesmo. Isso aqui é muito importante mesmo. Caso, assim, se não tiver administração na igreja, essa transparência total do que entra, do que sai, realmente, como a pastora disse, uma hora vem a descoberta, né? Do que está sendo feito. Não, é isso, eu só queria falar. É isso mesmo. Eu queria falar também. Pode falar. Isso mesmo, meus irmãos. Pode falar. É muito importante. Queria falar que é igual uma casa, igual uma empresa. Tudo que é mal administrado, uma hora fale, né? Os motivos, irmãos. Você vê, você está investindo o seu dinheiro, porque diz minha oferta é investimento. Você não está jogando dinheiro fora. Você está investindo em vidas, você está investindo no reino de Deus. Desmotiva, às vezes, você vê assim numa igreja, você vai em algum lugar, desmotiva, você está investindo seu dinheiro e vê a pessoa administrando mal os recursos, sabe? Então, é igual uma casa, um casamento, uma empresa. Tem que administrar bem para não falir e para motivar as pessoas, né? É isso mesmo. Bem colocado. Pastor, como os irmãos estão comentando aí, todos que estão aí nos acompanhando, aqueles que depois vão acompanhar, é importante saber que esse tema que nós estamos lidando, estamos falando de generosidade, falando de contribuição, estamos falando de finanças, né, de oferta, dízimo, oferta, mas é muito importante ficar bem nítido em nossa mente, nosso coração, que a administração dos recursos tem a ver também com a vida espiritual da pessoa. Então, se a administração não é fiel, não é transparente,
porque a vida espiritual não está boa. E essa má administração vai afetar também afeta também a vida espiritual, né, da igreja local. Então, tudo está ligado. Quando Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, está ligado. A vida espiritual com a contribuição. Está ligado essas coisas. Sim, como o irmão Daniel falou, o irmão Peter falou da boa administração, Uma coisa puxa a outra. a Bíblia também nos adverte através do livro de Ageu, que fala que como que a gente pode se preocupar somente com a nossa casa e manter a nossa casa bem, bonita e não zelar pela obra do Senhor. Então, a gente também tem que se preocupar com a aparência da casa de Deus. Usar os recursos para atender os necessitados, para suprir a necessidade dos santos, também para manter as despesas e manutenção. Não adianta a gente entrar no salão e não fazer uma pintura, não consertar o que quebra. Assim como nós cuidamos e zelamos pela nossa casa, nós temos que cuidar e zelar da obra do Senhor. Na verdade, pastor, assim como os antigos diziam, a casa de oração a gente tem que deixar mais bela ainda do que a nossa própria casa. Não que nós temos que desleixar com a nossa casa, né? Porque é ali onde Deus manifesta, a casa de oração, onde os santos, né, se reúnem para adorar, para ofertar ao Senhor. Então, a casa de oração, um lugar tem que ter aconchego. Então, a gente tem que dar o valor devido a esse lugar, seja ele de aluguel ou prédio próprio, né? Limpinha, cheirosa. As contas em dia. Oi? As contas em dia, né? As contas em dia. Deus tem cuidado da gente. Isso. Amém. Tudo é testemunho. Eu vejo como testemunho. Eu vejo que através dessas ações da administração, da limpeza, dos dias, das contas em dia, tudo isso se reverte em testemunho, porque leva as pessoas que não conhecem ao Senhor a glorificar ao Senhor por essas ações. Pastor, Tem que colocar, pode dizer. pode falar, pastor, depois eu complemento. É bem colocado, porque as pessoas lá fora, por algumas situações, as pessoas se escandalizam, principalmente quando é questão de contribuição, as pessoas são receosas. Agora, se a pessoa entra ou fica sabendo uma boa administração, para onde vai, qual que é o motivo também, porque a pessoa tem que saber o motivo de contribuir, o porquê contribuir, e assim as pessoas lá fora vendo isso e aprendendo isso, elas abrem o coração também para o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas ficam, Daniel. as pessoas ficam ansiosas por tantos maus exemplos, né, que as pessoas presenciam. Aí elas acabam fechando o coração. Aí cabe a nós reverter isso, né? Pela graça de Deus. Com gratidão, as pessoas veem na gente que não é bem que tem sim os maus exemplos, os maus testemunhos, mas que pela graça de Deus, através das nossas vidas, tem os bons exemplos também para ela se espelhar, né? Amém. E que nós venhamos ser esse exemplo. Com a nossa Amém. vida, com a nossa administração, na nossa casa, como servos do Senhor, nós venhamos nos encontrar irrepreensíveis nessa área também. Pode continuar, pastor, então, aí na colheita será certa. 2.5, né? 2.5. Isso. A colheita será certa. A certeza da colheita daquilo que semeamos, 2 Coríntios 9:6, aquele que contribui não está barganhando com Deus. Porém, como o lavrador que lança semente no solo, sabendo que no futuro haverá uma colheita abençoada. Se a Bíblia diz que a generosidade do generoso será abençoado, Provérbios 22:9, significa que ele colherá o resultado daquilo que semeou. Muito bem.
Então, irmãos, aí nesse tópico 2, nós vimos detalhadamente o que nos leva, né, o que nos motiva a contribuir com a obra do Senhor. Então, a alegria, a graça, o exemplo, a seriedade e também a recompensa. Tem alguma dúvida nesse capítulo? Pastor, Fique bem claro aqui que não está dizendo assim que não é uma barganha. Não é barganha. É como uma colheita. Se a pessoa ela semeia, é certo que ela vai colher. Muito bem, pode falar, irmã André. Só complementando o que o pastor falou, esse tópico que fala que a colheita é certa, é verdade. Eu vou até falar um testemunho rápido aqui, mas quando você contribui com a obra do Senhor, de todo o seu coração mesmo, com alegria, sem pensar, sem querer nada em troca, você contribuiu por amor, né? Tudo aquilo que a gente já falou. A recompensa é certa. Alguns de vocês sabem o que aconteceu em casa, né? E em nenhum momento, eu confesso para vocês, eu fiquei desesperada, mesmo sabendo que o valor seria alto, né? E o valor que ficou para consertar o prejuízo de casa estava fora do meu orçamento, né? E a colheita é certa. Uma pessoa que nem conhece a gente, o Júlio fez um serviço uma vez por ele, através da empresa, olhou para o Júlio e falou assim, não, Júlio, você não tem condições de pagar? Quanto você pode pagar por mês? O Júlio falou, posso pagar X. Ele falou, então tá, eu parcelo nesse lugar para você no meu cartão, eu pago e vou recebendo para você o valor que você pode pagar por mês. Então, a colheita é certa, né? Então, tipo assim, em nenhum momento eu pensei assim, vou deixar de dizimar porque agora eu vou ter uma prestação alta por mês, né? Vou deixar... Não, isso nunca passou pela nossa cabeça. Então, a colheita é certa. Não só isso, em saúde, em todas as outras coisas Deus retribui, não só financeiramente. Ele conhece a sinceridade do coração. Então, ele retribui com muitas outras coisas. Amém. A irmã Andréia falando aí, ela me fez lembrar do versículo que também está lá em Coríntios, que fala que o Senhor é fiel para que a gente venha superabundar em toda boa obra. Como ela mesma disse, não só teremos recompensa financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Amém? Alguém quer complementar aí a respeito? Pode falar. Que a irmã André disse é interessante mesmo. E a senhora falou esse versículo, fechou. Que às vezes eu já experimentei situação no qual eu dizimei, ofertei, eu não tive a colheita assim na área financeira, mas eu obtive muitas colheitas na minha vida espiritual. E assim como a senhora disse, Deus abençoa, né, em todas as áreas. Depois sim, Deus abençoa também na área financeira, mas assim, quando nós temos esse ato de ser generoso, não só obtém coisas materiais, mas em todas as áreas Deus assim nos abençoa. Amém. Pode falar, irmã Maína. Eu tenho uma dúvida assim. Numa igreja onde o setor de finanças, aquelas pessoas que administram, são corruptas, né? É certo que o cristão que continua a servir naquela igreja dizimar? Porque eu já passei por isso e eu continuava dizimando nessa igreja, mas muitos dos irmãos, por conta disso, dizimavam em outros e frequentavam essa igreja. Eu não entendi, irmã Maína. Repete, você entendeu, pastor? Eu entendi. Se caso eu falhar, os irmãos aqui nos ajudam, porque às vezes o áudio dela está falhando. Isso, eu tive dificuldade de entender. Ela quis dizer assim, ó, se é certo, se nós estivermos numa igreja, né, fazendo parte ali de uma igreja, e ali os que estão administrando são mal administradores. Se é certo a gente continuar nesse lugar. Porque até então, aí alguns ficam sabendo e começam a contribuir em outros lugares. É isso mesmo, Maíra? É isso mesmo. Ok. Então, assim,
se nós estamos num lugar, na verdade, é o seguinte, amados, porque toda a questão contribuição, dízimo, oferta, primeiro, isso é para Deus. O coração, né? No que Deus ele precisa do físico, né? A moeda, né? O papel. Mas a questão do coração. Então, isso é para Deus, o dízimo e oferta. Lógico, quem vai administrar é os homens. Os homens que vão administrar. E a pessoa sabendo que o lugar não está sendo bem administrado, pô, um jeitinho, né, com todo carinho, vai para outro lugar. Agora, essa pessoa vai, não tem problema nenhum. Eu penso assim, pastor, também complementando a sua resposta. Como o senhor disse, em primeiro lugar, nosso coração tem que entender que a nossa oferta, o nosso dízimo é para Deus. Que nós vamos estar entregando para contribuir com o reino dos céus aqui na terra. Se a corrupção parte dos administradores, antes de migrar para uma outra igreja, eu creio que essa pessoa tem que chegar no seu líder, né, maior. Sim, isso. Então, primeiro... Se saindo por sair, né? Tem que se conversar. Então, primeiro tem que apresentar os fatos para o líder da administração. Está havendo corrupção, está explícito, o que vai ser feito? Que providência vai ser tomada? A própria Bíblia fala que a gente tem que resolver entre os santos. Isso, porque até então é uma oportunidade da pessoa se entender e se consertar. Sim. Se todos os lugares as pessoas veem que administrar e a pessoa sai assim, a lá vão ter, não está dando oportunidade para aquele que está fazendo errado se consertar. Isso. Aí, agora você pode me fazer a seguinte pergunta, pastora, mas se o corrupto for todos do grupo administrativo, então o que tem que ser feito? Aí tem que ser levado ao pastor, que é o líder supremo de uma instituição religiosa. Se de tudo o pastor não tomar nenhuma providência, aí se dirigir para uma outra instituição onde tema o Senhor e pratique o que a palavra pede. Ficou claro, irmã Maíla? Amém. Eu vou colocar um ponto aqui, que a verdade é o seguinte, amado, numa instituição, quando ela é pequena, é uma visão diferente, mas quando ela se estende, não é todos que vão ter livre acesso, não é todos que vão saber sobre a administração da igreja. Eles vão perceber, eles não vão saber, mas no mundo espiritual eles vão ter essa percepção. Então, assim, a administração, na verdade, é um grupo pequeno, não tem como fazer uma administração aberta, né, para toda a membresia assim, da igreja, porque nem todos são também maduros, né? Exato. E também nem todos são fiéis. Como diz o pastor, quando não é maduro, não tem a maturidade para lidar. Então, por isso que exige-se o estatuto de uma igreja séria e registrada que faça ali um corpo administrativo, composto de pessoas diferentes, de preferência não da mesma família, justamente para evitar esse quesito aí de corrupção. Porque todos nós, né, amados, temos que estar sempre em alerta, vigilante. Amém? Ficou claro para a maneira, ela entendeu? Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. É desse jeito. A Escola Bíblica Mapa está aberta para que realmente se tire todas as dúvidas, participe e juntos nós vamos aprendendo. Estou muito feliz aí com a participação de vocês. Então, agora nós vamos para o tópico de número 3, que vai falar sobre os princípios básicos da liberalidade. Nós aprendemos que liberalidade é generosidade. Então, acompanhe a leitura comigo aí na telinha do seu celular ou do seu computador. A liberalidade, ou seja, a generosidade,
consiste no amor em ação. E o amor torna-se realidade por ocasião do novo nascimento. Vocês lembram que no início dessa aula eu disse que hoje eu posso me considerar uma pessoa generosa? Isso eu testemunho que é fruto da minha conversão. Porque antes de me converter, eu não era generosa. Eu tinha dificuldade não só de contribuir na casa do Senhor, mas também de ajudar o meu próximo, ao ponto de não conseguir me desfazer das roupas usadas, sapatos usados, ao qual poderia servir, ser útil para alguém mais necessitado. Eu não compartilhava, eu não dividia. O que era meu, o que era seu. E o meu morria comigo. Estragava, eu nem jogar fora não jogava. Então, eu posso testemunhar que hoje a generosidade na minha vida faz parte desse novo nascimento. Eu aprendi a ser generosa olhando para Deus, que é o exemplo que ele deu de entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí, continuando com a leitura, o parágrafo de número 2 diz assim: a experiência de Zaqueu teve no seu encontro com o Senhor que nos ensina. Vamos lá de novo. A experiência que Zaqueu teve no seu encontro com o Senhor nos ensina que a liberalidade, ou seja, a generosidade, é uma das evidências da conversão de uma pessoa a Cristo. Irmãos, quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós nos compadecemos do próximo. E se nós vemos uma pessoa padecer necessidade, de prontidão, nós nos colocamos à disposição de atender aquela necessidade. Como tem lá no Novo Testamento, o Senhor nos ensinando através da vida dos apóstolos, se alguém está com fome e chega para você e fala, eu estou com fome, você vai orar por essa pessoa e despedir ela? Não. O que você tem que fazer? Matar a fome dessa pessoa. Ser generosa com essa pessoa. Então, Zaqueu nos mostra isso através do testemunho que ficou registrado nas Escrituras Sagradas. O que ele fez quando Cristo se convidou para jantar ali na casa dele? Logo depois que ele compartilhou alguns momentos com o Senhor, o que ele fala? Senhor, eu estou dando, isso é uma liberalidade, a metade de todos os meus bens aos pobres. Jesus impôs isso a ele? Foi uma condição dada a Zaqueu? Não, foi algo natural, foi algo espontâneo. Assim como nós vimos lá no início da aula, o exemplo de Barnabé, que vendeu a sua propriedade e depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para que fosse repartido entre os necessitados. Quando nós vimos que Boaz orienta ali os seus servos, deixar cair as espigas para que Ruth recolhesse para matar a fome dela e da sua sogra. Então, isso é uma característica do novo nascimento. A generosidade. Não só para com a obra do Senhor, mas para com o próximo. Porque o Senhor fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós fazemos alguma coisa para o nosso próximo, quando nós sabemos que alguém está padecendo necessidade e nos unimos para montar uma cesta básica, para levar não só um mantimento para matar a fome, mas também para atender às necessidades físicas, quando doamos produtos de higiene, nós estamos fazendo como se nós estivéssemos fazendo a Cristo. Então, depois do encontro que Zaqueu tem com Jesus, ele fala, Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. E ainda continua, e se por um acaso eu extorqui, eu roubei, eu defraudei alguém ou alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Isso mostra o quê? Arrependimento. E Jesus respondeu, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então, o princípio básico
da generosidade é o novo nascimento. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Só esclarecendo aqui, pastor, que na verdade a obra de Deus inclui tudo isso aí que você falou. A obra de Deus é isso aí, é ajudar os necessitados. Fazer a obra de Deus é cuidar do templo. Fazer a obra de Deus engloba todas essas coisas. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Tem liberdade. Pastor, e eu vejo assim nessa parte, né? Como o pastor falou que a obra de Deus ela engloba tudo isso, né? E eu vejo assim, Deus, ele conhece os nossos corações e ele sabe quando você vai ser generoso. Deus sabe as coisas antes de acontecer, né? E ele traz pessoas para você ajudar. Às vezes você não precisa buscar alguém, ele traz, né? Eu vivenciei isso semana que passou, uma situação bem parecida. Eu não precisei ir, a situação veio até a mim, entendeu? E assim, eu vejo como Deus, e realmente aquilo que eu tinha separado era o que a pessoa estava exatamente precisando, entendeu? Então eu falo que Deus te usa, né? É o que o pastor falou, a obra de Deus é tudo isso, e Deus te usa para ajudar o necessitado também. Sim, e o que é bonito é que ele também usa pessoas, como você disse, para nos abençoar no momento de dificuldade, sem a gente precisar pedir. Como você disse que a pessoa se ofereceu, que vocês nem conheciam, nem tinham intimidade, se ofereceu a ajudar, já aconteceu comigo também, em uma época da minha vida onde nós estávamos passando por uma fase difícil, de poucos recursos, e eu estava muito triste, preocupada com as coisas que eu precisava pagar, de manter, né, o nosso nome, porque a Bíblia diz que o bom nome é melhor do que qualquer outra riqueza. E eu estava bem triste, então eu falei para o pastor, olha, eu não vou ficar em casa não, vamos que eu quero ouvir a palavra do Senhor. E fui até uma igreja ali, entrei quietinho, ouvi a palavra, e no final do culto, a pastora que estava ministrando recolheu a oferta, disse que nem ia fazer isso, mas o Senhor estava dando essa direção. E no final ela disse que Deus tinha dado 3 nomes para ela colocar, né, ali para um sorteio. E esse sorteio saiu o meu nome. E ali toda aquela oferta daquele culto foi direcionada a mim. Ninguém ali sabia que eu estava precisando, eu não pedi para ninguém, mas o próprio Deus moveu o coração daquela pastora para levantar aquela oferta, direcionou aquela oferta para mim. Então, quando nós cremos, quando nós obedecemos, como a Andréia disse, o Senhor sabe até mesmo a intenção do nosso coração, sabe a palavra antes de chegar à boca, também conhece cada uma das nossas necessidades. E assim como a palavra garante que Ele cuida das aves dos céus, dos lírios dos campos, Ele também tem muito cuidado para com seus filhos. Então é questão de fé e questão de obediência. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Não? Então, eu vou dar seguimento aí. Dentro do tópico 3, nós vamos ver aí os princípios básicos da generosidade. Então, quais são esses princípios? A contribuição extraordinária, a expressão de louvor e gratidão, a demonstração de obediência, a revelação do compromisso, a voluntariedade e a alegria. Isso tudo está na página 55 da apostila e eu vou iniciar a leitura aí para vocês. Então, vamos lá. 3.1, contribuição extraordinária. Quando dá apenas o que tem sobrando, está dando a contribuição ordinária. O dar extraordinário é dar acima das nossas posses. Por exemplo, a oferta da viúva, que chamou a atenção de Jesus. Está lá em Mateus 12, do 41 ao 44. É uma passagem bem conhecida, onde a viúva ela oferta tudo o que ela tem, enquanto os outros ali estavam dando o que estava sobrando. Agora eu vou para o 3.2.
expressão de louvor e gratidão. Nossa contribuição deve ser uma expressão de louvor e gratidão a Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 9:12. Pastor, você pode ler para nós, por favor? 2 Coríntios 9:12. Isso. Se você levantou a mão, pode falar. Pode ler, pastor. Vamos lá. 9:12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então, como o pastor leu aí, a nossa contribuição também é uma expressão de gratidão a Deus. O tamanho e a qualidade da nossa oferta revelam o quanto somos ou não gratos a Deus. Amém? Hein, pastor, interessante que aqui no 2 Coríntios 9:12, ele diz assim, ó, porque a administração desse serviço, ele chama isso de serviço. Sim. A contribuição, a oferta, ele chama de um serviço, né? Isso. Muito bem. Então, vamos lá. 3.3. Demonstração de obediência. Nossa contribuição deve ser uma demonstração da nossa obediência aos princípios do Evangelho. 2 Coríntios 9:13. O pastor já está com a Bíblia aberta aí, leu o 9:12, leu o 9:13 também, por favor. Então vamos lá. 2 Coríntios 9:13. Visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Muito bem. Então, mostra aí que também o ofertar é questão de obediência. Se o ato de contribuir é um ato de obediência ao Evangelho, vou fazer uma pergunta para vocês. Como fica a questão da salvação dos que não contribuem? Faz de novo essa pergunta. Não tem. Vamos lá, ó. Tá bem claro aqui. Se o ato de contribuir é um ato de obediência à palavra de Deus, lembrando que nós estamos falando de oferta, não de dízimo. Como fica a salvação dos que não contribuem? De maneira geral, né? Tanto com os dízimos quanto as ofertas. Porque a contribuição envolve tudo isso, né? Isso. Alguém se arrisca aí a responder, a dar a sua opinião? Pastor, Pode falar. é bem polêmico, né? Mas, no meu entendimento, salvação não tem nada a ver com vida financeira. Mas, a salvação é a porta de entrada. Tudo começa através da salvação. Sim. Então, é uma questão de entendimento. Mas, é bem polêmico, assim, você pergunta, às vezes, mas entra também em outro extremo, que às vezes a religião, as pessoas mais radicais impõem de que se você não dizimar, não ofertar, você não está salvo. Então, aqui para os irmãos, que é uma questão de entendimento, mas a salvação é a porta de entrada para todas as outras coisas. Sim. Se você é salvo, se você é grato a Deus, é tudo consequência, uma coisa puxa a outra. É aquele versículo que fala, a salvação não são pelas obras, né? Mas pela graça. Mas como que você vai mostrar se você não tiver as obras? Então, tudo está interligado. Não tem como você fugir disso. Porque a pessoa salva, esse entendimento vai abrir a questão de contribuição, a pessoa salva vai entender a questão do casamento, que é tudo uma consequência. Se ela é salva, ela vai entender que ela tem que ser fiel ao casamento.
Se ela salva, ela vai entender a importância dela também estar contribuindo. Isso E mesmo. outras coisas, né? É bem legal essa revistinha fazer essa pergunta. E é bem interessante como nos traz aí a clareza de como a nossa salvação, ela não como que eu vou dizer? Ela tem que ser conquistada diariamente, porque ela está entrelaçada com várias outras coisas. É pela graça? É pela graça. Mas você também tem que fazer por onde? É o esforço. Você tem que se esforçar, você tem que obedecer, você tem que fazer as escolhas coniventes com a palavra do Senhor. Você tem aí na sua mão a opção de escolher o que você quer, o que você vai fazer. Um exemplo, aqueles dois moços com Jesus na cruz. Ele foi salvo, aquele moço. Ele creu em Cristo. Mas porque o tempo de vida dele era aquele, era curto. E como nós, né? Nós aceitamos a Cristo, então nós estamos tendo a oportunidade de ter um tempo de vida maior, né? Então nós temos que cada vez mais nos santificando e apresentando também as nossas obras. Irmão Daniel, pode falar o que você ia falar. Deu delay aqui, cortou. Estão me ouvindo? Sim, Então, eu queria falar que a salvação é pela graça, né? Mas você tem que ter as obras para mostrar o porquê você é salvo. Não é sentar no banco de trás e ficar vendo passeio. Você tem que dirigir o carro também. tem que ser participante. Tem que participar, atuar. É. Não é uma vez salvo, sempre salvo e Deus vai fazer tudo. Acabou. Não. É um esforço diário, né? Eu tenho uma opinião, assim, eu acho que tudo isso que vocês falaram também, só complementando, como o pastor falou, tudo é consequência. Por exemplo, se você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você, como a palavra dele diz, né, todo aquele que me segue, né, todo aquele que ama Deus, né, se você tem um encontro com Cristo, é uma cadeia, né? Você, quanto mais perto de Cristo você está, mais da palavra, mais você está seguindo Ele, as obras são consequências, elas vão surgindo naturalmente, porque, igual eles falam, a obra sem fé de nada serve, mas se você tem um encontro com Cristo, as obras verdadeiro, elas vão saindo, é consequência, é uma cadeia, você vai tentar ser uma boa esposa, você vai tentar ser uma boa mãe, você ama a obra de Deus, você quer ofertar, você quer dizimar, aquilo já não se torna mais uma obrigação, aquilo se torna um prazer, você quer fazer, você quer devolver as bênçãos que Deus te deu, você é grato, e conforme o encontro, quanto mais perto de Cristo, é igual a salvação é pela graça, mas quanto mais perto de Cristo nós estamos, as obras são consequências, elas vão surgindo naturalmente. Sim, assim como os irmãos têm, eu tenho certeza que se for perguntar aí os testemunhos, cada um de vocês tem a sua própria experiência para contar. E também o que nós acabamos de ver aí com o Zaqueu, quando houve ali a conversão, a primeira coisa, ele quis compartilhar, ajudar os pobres. Depois ele quis corrigir o que ele tinha feito de errado. Então, irmãos, vale aí um ensinamento para todos nós. Não cabe a nós julgar quem vai ser salvo ou não. E por quê? Porque isso pertence ao Senhor. Outra pergunta polêmica é a questão ali dos homicídios, suicídios. Então, nós não podemos pré-julgar. É claro que nós temos o nosso entendimento, nós por conhecer as pessoas, mas jamais a gente pode falar, esse aí foi para o inferno, esse aí foi para o céu. A questão da salvação é só o Senhor que sabe, porque só Ele que conhece verdadeiramente os corações. Amém? Ficou claro? Mas vale lembrar, irmãos, que a Bíblia fala assim, que se a gente erra
por não ter conhecimento, nós seremos avaliados por Deus de uma forma. Agora, se nós temos o entendimento do que nós precisamos fazer e negligenciamos, aí o nosso julgamento vai ser diferente. Amém? Então, como todos aí falaram um pouquinho, como cristãos, nós temos que nos demonstrar irrepreensíveis na questão como ser humano, na questão do amor ao próximo, na questão da generosidade. São várias áreas que se complementam entre si e nos traz o benefício aí da graça de Deus. Amém? Ficou claro? Amém. Então, tá bom. Então, vamos lá. Revelação do compromisso. Nossa contribuição revela a profundidade do nosso compromisso com a assistência aos menos favorecidos. Aí, aqui vai falar um trecho que está lá em 2 Coríntios 8:4. Paulo falando, eles nos suplicavam, quem? A igreja da Macedônia. Eles suplicavam insistentemente para ter o privilégio de participar da assistência dos santos. Como a irmã Andréia acabou de falar, irmãos, quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, nós temos prazer em ajudar aqueles que estão necessitados, sejam eles da fé ou não. Não quer ficar de fora. Não quer ficar de fora. Expressaram, né? Quer participar desse serviço, como o Senhor mesmo leu lá em 2 Coríntios. Voluntariedade e alegria. Nossa contribuição deve ser voluntária e alegre, conforme diz lá em 2 Coríntios 9:7. Deus não aceita ofertas que não sejam dadas voluntariamente e com alegria. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Deus, ele também não aceita ofertas se nós estivermos brigados com as outras pessoas. Olha como essa questão de oferta é sério. Se você está de mal com alguém, se você não está conversando com alguém, o que a Bíblia nos instrui? Primeiro, você vai lá e se conserta com essa pessoa. Depois, você oferta ao Senhor. Nossas ofertas têm que ser dadas com as nossas mãos limpas. Então, até isso o Senhor nos adverte na sua palavra. Vamos lá. A Bíblia frequentemente associa o coração feliz à mão liberal. Ninguém gosta de receber um presente que deu porque foi obrigado a fazê-lo. Não é verdade? Assim também é Deus. Ele não tem prazer nas ofertas que não são oferecidas com alegria no coração do ofertante. Então, quando a gente oferta para se mostrar, quando a gente oferta com o coração fechado, quando a gente oferta de mal das outras pessoas, o Senhor não recebe as nossas ofertas. Amém? Pode falar, Daniel. Rapidinho. Eu achei interessante essa parte aqui, que ninguém gosta de receber um presente de alguém que deu porque foi obrigado a fazer. Eu acho interessante isso para a gente tomar para nossas vidas e nossa vida com Deus em todas as áreas, seja na leitura da palavra, na oração, servir no ministério, servir as pessoas. Mais vale você ser sincero com Deus e fazer ou não do que fazer na ironia, sabe? Obrigado. Um exemplo, vamos lá, a pessoa está desanimada, está cansada, não quer orar. Ser sincero, não vai lá orar, ó Deus soberano, Pai todo-poderoso. Deus vai olhar para você e falar, seu ignorante, eu te conheço, você não quer orar. Então, ser sincero, Senhor, eu estou aqui, eu estou cansado, eu não quero orar, eu prefiro assistir uma televisão, estar deitado, descansando, mas eu estou aqui, Senhor, e abre o coração com Ele. Eu te amo, me perdoa. Deus conhece seu coração, e isso é para todas as áreas. E no culto, quando voltar os tempos a abrir, a gente venha mudar o nosso pensamento, ser sincero. Deus, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui não, Deus. Ser sincero, estou cansado, mas eu estou aqui pelo menos para te agradecer tudo que o Senhor fez na minha vida hoje.
Pronto. Nossa, ganhou o coração de Deus. Ele é pai. Alô? Oi, terminou? Ficou muito com medo. A sinceridade é tudo, irmãos. E tem até uma passagem dos filhos, ao qual o pai pede para o filho fazer uma coisa, o filho fala assim, pai, legal, vou fazer. Passa o dia, o filho não faz. E tem um outro filho que é bem sincero. O pai pede, ó, filho, vai lá cuidar da fazenda. Ele fala, não, eu não vou. Mas aí depois ele lembra, né, quem é o pai, e aí ele se arrepende e vai e faz. Então eu penso assim, que essa questão da sinceridade com Deus é tudo. Não assim na questão de orar, porque nós temos obrigação de falar com o Senhor para ter comunhão com Ele. Mas, por exemplo, igual o irmão Daniel expôs aí, eu estou cansado, com isso ou com aquilo. Já aconteceu comigo de, na oração, eu ter que orar por alguém que tinha me magoado, que tinha me ferido, e eu não estava com vontade de orar por essa pessoa, sem a menor vontade. E o pastor falava para mim, pastor, você tem que orar por essa pessoa, porque senão você que vai ter que acabar pedindo perdão para essa pessoa. E aí eu ficava muda, porque eu falava, eu não vou ser hipócrita de orar por alguém que eu não quero. Só que aí, conforme essa passagem dos filhos, eu me lembrei quem que era Deus, eu me lembrei o que ele instrui a fazer acerca daquele que nos persegue, daqueles que nos magoam e tudo mais. E aí, e também me lembrei que ele pede para a gente ser sincero. Então, o que eu fazia? Na minha oração, eu falava, Deus, o pastor está aqui do meu lado, me ameaçando, falando que se eu não orar por essa pessoa, nós não vamos trabalhar, a hora está passando, e é o seguinte, ele quer que eu ore? Beleza, vou orar. Só que o Senhor conhece meu coração. Eu não estou com vontade de orar por essa pessoa, mas a sua palavra diz que eu devo abençoar, que eu devo amar, que é muito fácil eu orar por aqueles que eu amo. Então, Deus, me ajuda, porque eu não quero ser hipócrita nessa oração. Então, quando assim, nós estivermos com preguiça, ou nós estivermos cansados, como o irmão Daniel diz, que na nossa oração a gente seja sincero com Deus. Deus, eu estou cansado, eu estou com preguiça, eu estou com sono, eu quero sair, eu quero assistir TV, mas eu sei que o Senhor é soberano, e porque eu sei quem o Senhor é, eu quero pelo menos te agradecer pelos livramentos que o Senhor me deu no dia de hoje. Amém. Interessante, amado. Sincero. Nós Desculpa temos interromper, que... pastor. Espera aí, pastor, deixa o Daniel falar, depois você fala. Abaixo. E sendo sincero, Deus te dá força, Ele vai te renovando, Ele vai trabalhando. É isso Quando a mesmo. senhora foi sincera e de degrau em degrau, o Senhor foi trabalhando, na hora que a senhora percebeu, liberou o perdão, se Liberou. consertou, Exatamente. Deus deu força, renovou. Renovou. E é assim que a gente vai vencendo, um dia de cada vez. Não pode Sendo sincero. desanimar, deixar de fazer. Oi? O que não pode é desistir, é desanimar, Não. deixar de fazer. Nós temos que perseverar. Pode falar, pastor. Vocês dois complementou. É isso mesmo. O que aconteceu uns tempos atrás? Essa palavra ser sincero, as pessoas às vezes elas interpretam errado. Deus conhece meu coração mesmo, eu estou sendo sincero, eu estou chateado com fulano, eu estou desanimado, eu não quero orar. Eu não vou orar, porque Deus sabe que eu estou sendo sincero, não posso ser hipócrita. Aí as pessoas interpretam errado, levando a sinceridade a dar vazão para pecar. Daí está levando a sinceridade para dar vazão, para se distanciar de Deus. Então vocês concluíram bem aí. Ser sincero, né? E se aproximar de Deus. Buscar em Deus, buscar em Deus forças, porque, né, não podemos dar vazão, né, para o erro, para se distanciar de Deus. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário?
Ficou claro? Então, vamos aí para o tópico de número 4. Quando que deve ser exercida a liberalidade? Quando que deve ser exercida a generosidade? Então, vamos lá. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, estão cheios de registros do exercício da liberalidade. No início da aula mesmo, nós mencionamos vários personagens bíblicos que foram generosos, né, na palavra do Senhor. O pastor falou de Davi, eu falei de Boaz, falei de José, e tem o próprio Deus. Então, nós temos aí vários exemplos de pessoas que exerceram a generosidade na palavra do Senhor. Então, aí no 4.1, nós vamos aprender algumas sugestões para se desenvolver essa generosidade. Então, primeira sugestão, reflita nas dádivas de Deus. Olhe para Deus. Siga o exemplo do Senhor. Depois, lembre-se das promessas que Ele te fez através da palavra dele. O terceiro, examina o seu coração. E o quarto, confie, porque a palavra do Senhor diz que Ele é Pai, que Ele é provedor, que Ele é galardoador. Então, eu vou ler aí para vocês a página de número 56. Você que está com a sua apostila impressa, acompanhe comigo. O pastor e escritor Charles, em seu livro Vivendo Acima da Mediocridade, dá 4 sugestões para desenvolver a generosidade que merecem a nossa atenção. Então, aí uma dica de leitura para nós. O livro Vivendo Acima da Mediocridade, de Charles Swindoll. Primeira sugestão, reflita nas dádivas de Deus para você. Ele tem sido bondoso, muito mais do que merecemos. Segundo, lembre-se das promessas divinas a respeito da generosidade. Terceiro, examine o seu coração. Ninguém mais, salvo você mesmo, pode fazer isso. Quarto, confie que Deus honrará a generosidade coerente. Esse é o grande passo e essencial. Essas sugestões devem levá-lo a uma reflexão que gere mudança em seu coração. Há um pensamento do pastor Spurgeon que sintetiza bem tudo o que estudamos nessa lição. Ele diz assim: muitos homens ficam de mãos vazias porque não conhecem a arte de repartir. Vou repetir o pensamento do Spurgeon. Muitos homens ficam de mãos vazias porque não conhecem a arte do repartir. Então, agora nós vamos aí para a parte da conclusão dessa lição. O sentimento de liberalidade está ligado à conversão. Por isso, todo crente tem o dever de ser generoso. Lembrando, irmãos, que nós não estamos falando apenas da questão financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Pois isso é fruto do que nós já recebemos da generosidade divina. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Se você gostou dessa aula, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar as outras aulas dessa revista, né? As colunas do caráter cristão, e além de um vasto conteúdo que vai alimentar o seu espírito e aumentar o seu conhecimento e vai gerar em você amadurecimento espiritual. Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e não deixe de ser um agente do Senhor. Passe para frente esse alimento que você recebeu. Amém? E aí, na sua tela também tem os dados bancários do Ministério Apostólico Aliança. Se você quer exercer essa generosidade, se você deseja contribuir com essa obra, dizime, oferte.
Lembrando que se você é correntista do Itaú, é só fazer uma transferência. Se não, você pode fazer um TED, um DOC, ou solicitar o link para pagamento através do cartão de crédito ou boleto bancário. Então, nós temos aí diversas formas para que você possa abençoar a obra do Senhor. Basta você ter o coração generoso. Amém? Lembrando que nós não devemos fazer isso por tristeza, por necessidade, imposição, mas Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, que nós devemos fazer com alegria, participando desse privilégio, né, que é servir o reino de Deus. E agora eu quero que vocês recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até quinta-feira, permitindo o nosso Deus. Quero agradecer a sua participação, que é de extrema importância para o nosso crescimento. Amém? Amém.